Olá, integrantes do canal Conhecendo o Mundo Jurídico. Hoje vamos tratar sobre as chamadas obrigações propter terreno. Mas antes de falar sobre as obrigações propter terreno, vamos situá-las no mundo jurídico. Porque qual é a natureza jurídica dessas obrigações propter terreno? E quanto a isso há muita discussão. Porque primeiramente temos um conceito mais genérico, tem umas chamadas obrigações, né? E as chamadas, tem os direitos obrigacionais e os chamados direitos reais. Os direitos obrigacionais são aqueles que advêm de uma relação jurídica entre pessoas. E os direitos reais são aquelas que vêm de uma relação, vamos colocar assim, talvez não de forma tão técnica, entre a pessoa e a coisa. São diversas as diferenças entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. Os direitos obrigacionais, vamos colocar como exemplo um contrato. Você tem um contrato. Nesse contrato você tem uma pessoa, o credor e o devedor. Um contrato de compra e venda, por exemplo, né, que é um negócio jurídico. Ele vincula apenas aquelas partes. É um vínculo que há entre o credor e o devedor. E forma uma relação obrigacional. A obrigação do devedor tem obrigações naquela relação e obrigações que o credor também tem. Nos chamados direitos reais, o que você tem, por exemplo, no direito real de propriedade, na servidão, na enfiteusa, na superfície, o direito de laje, mais recente, você tem uma relação entre a pessoa e a coisa. Mas nesse contexto há diversos posicionamentos doutrinários, diversas correntes que vão entender que vão dizer necessariamente que não há uma relação entre uma coisa e a pessoa. Há uma relação, por exemplo, para determinada corrente entre a pessoa e toda a coletividade que devem respeitar aquela união entre a pessoa e a coisa. Então, mas só que essa é a diferença essencial. O que você tem nos direitos obrigacionais é uma relação entre pessoas, e nos direitos reais há um bem envolvido naquilo ali. A diferença principal, aquela que é a mais nítida, é que nos direitos obrigacionais os vinculados são apenas os integrantes daquela relação, credor e devedor. Já nos direitos reais, todos estão vinculados àquele direito real. Todos estão obrigados a respeitar, por exemplo, o direito de propriedade de uma pessoa sobre um bem. Todos. É um chamado efeito erga omnes, contra todos. Vamos tratar em um vídeo mais sobre essas diferenças entre direitos obrigacionais e direitos reais. Mas os direitos reais e os direitos obrigacionais têm figuras híbridas entre os dois. E uma delas é a chamada obrigações propter terreno. Porque é difícil você dizer se ela é um direito real, se essas obrigações propter terreno são direitos reais ou direitos obrigacionais. O que é a obrigação propter terreno? A pessoa ela acaba tendo vínculos obrigacionais que advêm do fato dela ter uma coisa. Ela tem um direito real e através daquele direito real ela acaba tendo direitos obrigacionais. É como se ao adquirir aquele direito real a pessoa acabasse tendo que adquirir junto a eles obrigatoriamente outros direitos obrigacionais. Direitos obrigacionais esse que vão responsabilizar, que vão vincular todos aqueles que adquirirem aquele direito real. O mais comum é o condomínio. O condomínio, ele vincula todas as pessoas que adquirirem aquele imóvel, responsável pelo aquele condomínio. E essa figura é tão nítida de que ela é função. Por que essa dificuldade em colocar como direito obrigacional ou um direito real? Porque ela tem características que diferem das obrigações comuns. Por exemplo, eu sou dono de uma casa.
eu vendo para um terceiro. E eu devendo, sei lá, várias cotas de condomínio. Aquelas cotas de condomínio, em tese, são do imóvel. Quem deve é o imóvel. Consequentemente, o proprietário do imóvel. Então, o futuro proprietário não vai poder dizer que aquelas cotas de condomínio são do antigo proprietário, porque é uma relação obrigacional. Não, porque é uma relação obrigacional que vincula quem adquiriu o imóvel. Então, aquelas cotas condominiais em atraso poderão ser cobradas do novo adquirente, que, claro, poderá depois cobrar do antigo adquirente essa dívida. Elas são obrigações chamadas ex leges. Elas vêm da lei, mas atreladas aos direitos reais, como já foi falado, mas não se confunde com o direito real em si. Enquanto os direitos obrigacionais representam um direito sobre a coisa ou na coisa, essas obrigações são concebidas como ius ad rem, direitos por causa da coisa. Os direitos reais são direitos sobre a coisa. Essas obrigações propter rem são em função da coisa. Como esclarece Antunes Varela, do importante doutrinador, há uma obrigação dessa espécie sempre que o dever de prestar vincule quem for titular de um direito sobre determinada coisa, sendo a prestação imposta precisamente por causa dessa titularidade da coisa. É obrigado a prestar quem tiver um direito sobre certa coisa, mas esta não garante, em regra, o cumprimento da obrigação. E os exemplos pelo Código são inúmeros, tá? Conservação de tapumes divisórios aos confinantes, na obrigação que tem um dono da coisa perdida de recompensar e indenizar o descobridor, na obrigação imposta ao condômino de concorrer para as despesas de conservação da coisa comum, a taxa condominial, no do condômino de identificações de não alterar a fachada do prédio e por aí vai. São diversos os exemplos. E as obrigações propter rem distinguem-se também das obrigações comuns, especialmente pelos modos de transmissão. As obrigações comuns transmitem-se por meio de negócios jurídicos, como cessão de crédito, subrogação, assunção de dívida, etc., que atingem diretamente a relação creditória. Na obrigação real, todavia, a substituição do titular passivo opera-se por via indireta, com a aquisição do direito sobre a coisa a que o devedor se prestar se encontra ligado. Assim, por exemplo, se alguém adquirir por uso capião uma cota de condomínio, é sobre o novo condômino que recai a obrigação de concorrer para despesas de conservação da coisa. Agora, a obrigação propter rem só vigora enquanto a obrigação real continuar ligado a determinada coisa. Não ganha autonomia, como sucede na hipótese de o proprietário ter feito alguma obra em conservação em contravenção do direito de vizinhança e mais tarde transferir um prédio a terceiro. Vamos explicar melhor isso. Vamos supor que eu moro num prédio que é a obrigação de mudança de não mudar a fachada do imóvel. Muito comum. Não posso mudar, a fachada tem que ser aquela para padronizar, o prédio não fica feio. E eu vou lá e mudo a fachada, sou processado pelo condomínio e vendo o imóvel. A obrigação propter rem de não mudar a fachada passará aos novos proprietários. Mas a violação já feita continuará sendo minha. Porque a violação é uma coisa, a obrigação propter rem é de não violar. A partir do momento que foi violada, a obrigação passa a ser, pelo cometimento do ato ilícito, continua sendo do antigo proprietário. Esse é o conceito de obrigações propter rem. Num vídeo futuro falaremos sobre a discussão sobre a sua natureza jurídica e outros assuntos correlatos, para o vídeo não ficar muito extenso. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, por favor, curta, compartilhe, comente. E todos tenham uma boa tarde, uma boa manhã e uma boa semana.